Nossa aula de hoje é de ciências. Nós vamos continuar com o sistema respiratório, o sistema circulatório e agora nós vamos ver o sistema excretório. Então, quando a gente falou lá nas aulas passadas sobre sistema respiratório, é aquele que envolve todos os órgãos que a gente usa para respirar. Quem lembra quais são os órgãos que a gente usa para respirar, né? A gente usa o quê? O nariz, o ar entra pelo nariz, passa pelas cavidades nasais, depois onde o nariz tem os pelinhos que servem para filtrar as impurezas do ar, né? Aí quando ele passa na cavidade nasal, ele é aquecido e umedecido o ar. Aí ele vai passar pela faringe, depois pela laringe, aí ele vai passar pela traqueia, e na traqueia ela se divide em duas partes, né, que são os brônquios, né, e os brônquios vão levar o ar para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Os brônquios, dentro dos brônquios, né, eles vão se ramificando em tubos cada vez mais fininhos, onde eles vão levando o quê? O ar para os alvéolos, né, e aí os alvéolos, eles são responsáveis em levar o oxigênio para o sangue. E aí o sangue leva o gás oxigênio para todas as partes do nosso corpo. É assim que ele vai. Aí o sistema circulatório. Como funciona o sistema circulatório? O sistema circulatório é formado por quem? Pelo coração, né, o sangue e os vasos sanguíneos que fazem parte do sistema circulatório. Sangue, o coração e os vasos sanguíneos, né? Por que chama sistema circulatório ou cardiovascular, né? Porque cardio é de coração, vascular é das veias. Então, o sangue passa pelo coração e circula por todo o nosso corpo, né? Através das veias. Lembrando também o quê? Que as veias são aquelas que são o quê? As veias, elas conduzem o sangue do corpo todo para o coração. Então, as veias levam o sangue para o coração. E as artérias, elas se encarregam de conduzir o sangue que saiu do coração para o nosso corpo. Então, as veias levam o sangue para o nosso coração. A hora que esse sangue chega no coração, ele bombeia e esse sangue vai para as artérias, né, que são levados por todo o nosso corpo, tá? Então, as veias levam o sangue para o coração e as artérias tiram, né, vamos assim dizer, elas são encarregadas de levar o sangue que passou pelo coração por todo o nosso corpo. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o sistema excretório, que é o sistema urinário, né? O que é o sistema urinário? Quando a gente faz xixi, que serve para fazer xixi. Quando a gente faz xixi, a gente elimina do nosso corpo a urina e também resíduos que são tóxicos para o nosso corpo. A gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. Eliminar resíduos e gás carbônico. Então vamos lá. Além de levar nutrientes e gás oxigênio para todas as partes do corpo, o sangue transporta gás carbônico e outras substâncias que são produzidas pelo organismo que precisam ser eliminadas para o ambiente. Então, o sangue, como a gente já viu, ele leva os nutrientes e o gás oxigênio para todo o nosso corpo. Mas ele também é responsável em eliminar, ele circula com substâncias dentro do nosso corpo que o nosso corpo precisa eliminar para o ambiente, tá? Então, ele leva essas substâncias, né, o gás carbônico e substâncias tóxicas que são produzidas dentro do nosso corpo para que possa ser eliminada. Como que essas substâncias são eliminadas? Através da urina. E o gás carbônico, como ele é eliminado? Através do processo de expiração. Quando a gente inspira, a gente está trazendo o ar para dentro. Quando a gente expira, a gente está eliminando o gás carbônico, tá? Então, olha lá. O gás carbônico é levado pelo sangue até os pulmões e sai do corpo pela expiração. Então, quando a gente expira, a gente está eliminando o gás carbônico.
As demais substâncias são eliminadas do corpo pela urina, tá? Então, as outras substâncias que são tóxicas dentro do nosso corpo, a gente elimina através da urina, tá? Por isso que é importante a gente beber bastante água, porque quando a gente bebe água, a gente faz bastante xixi. Se a gente faz bastante xixi, a gente está eliminando as impurezas do nosso corpo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que é sistema urinário, né? Os órgãos do corpo humano precisam eliminar certas substâncias para o ambiente. A eliminação de alguma delas envolve o sistema urinário, que é formado por rins, olha aqui os rins, nós temos 2 rins, esquerdo e direito, né? Uréteres, que são esses canaizinhos aqui, né, ó, são canais que ligam o rim até a bexiga. Aqui está a nossa bexiga, onde fica armazenado o xixi, nossa urina, tá? É formado por bexiga também, né? E uréteres, né? E a uretra, desculpa, a uretra é por onde sai o xixi que a gente põe para fora, tá? Quando a gente faz xixi. Então, olha lá. A eliminação de algumas delas envolve o sistema urinário, que é formado por rins, uréteres, bexiga e a uretra, é o canal por onde a gente faz o xixi, tá? O sangue que chega até os rins, porque a gente viu que o sangue ele circula por todas as partes do nosso corpo, então ele vai chegar ao rim. Quando ele chega aqui no rim, o sangue, ele traz junto com ele as substâncias que precisam ser eliminadas. Então, ele deixa aqui no rim as substâncias que precisam ser eliminadas. Dentro do rim, dentro desse órgão aqui que é o rim, o sangue é filtrado. Então, o rim é importante para nós, por quê? Porque ele funciona como um filtro, né? Ele filtra todas as impurezas que tem no nosso organismo. E aí o sangue consegue circular de maneira, vamos assim dizer, limpa, sem as impurezas, tá? Então, olha lá, nesse processo, essas substâncias são retidas com um pouco de água. O sangue filtrado sai do rim e continua circulando pelo corpo. Então, o sangue chega no rim com as impurezas. Ali dentro do rim, ele é filtrado. Então, as impurezas ficam contidas ali no rim e o sangue continua circulando pelo nosso corpo, mas de que jeito? Livre das impurezas que ficaram retidas ali no rim, tá? Só que quando o sangue chega aqui no rim, ele deixa com ele também água, tá? A água também é retida aqui, faz parte do processo de filtração, tá? As substâncias e águas retidas no rim formam a urina, que passa para os uréteres. Então, ó, a nossa urina é formada onde? Dentro do rim. Formou urina no rim, ela vai passar por esses canaizinhos aqui, que são os uréteres, tá? Que são canais que ligam os rins à bexiga urinária. Então, olha, aqui dentro do rim, a água retida e as impurezas são levadas para a bexiga pelos uréteres. Quando chega aqui na bexiga, o que acontece? A urina está ali. Da urina formada na bexiga, a gente vai fazer o xixi, que vai sair pela uretra, outro nome, ó. Então, a bexiga permanece armazenada, tá? A urina permanece armazenada na bexiga urinária, que aumenta de tamanho conforme o líquido, até ser eliminada do corpo passando pela uretra. Então, quando a urina chega aqui na bexiga, ela vai fazendo o quê? A bexiga vai enchendo, né? Vai enchendo de xixi. Quando ela está cheia, a gente sente o quê? A vontade de fazer xixi. Aí, quando a gente vai fazer xixi, o xixi sai pela uretra, que é esse canalzinho aqui, tá? Então, o sistema urinário, ele é composto desses órgãos, ó, rins, uréteres, ó, por que chama de uréteres? Porque eu tenho 2, né, uréter esquerdo e uréter direito, né? Aí eu tenho a bexiga e a uretra por onde sai o xixi, tá? Então, esse daqui é a representação do sistema urinário, tá? Os outros órgãos do corpo não foram representados, então aqui só tem os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Continuando aqui, olha, os gráficos abaixo mostram o ganho e a perda de água de um adulto em um dia. Sobre eles responda em seu caderno. Dá pra gente responder aqui no livro mesmo, tá? Então, olha, o ganho de água. Então, quanto que a gente ganha de água? Olha,
Quando a gente ingere alimentos, a gente ganha 800 ml de água, né? Quando a gente toma líquidos, né, suco, água, né, ou mesmo a gente come frutas, né, o que a gente vai ter aqui, ó? Ingerida em líquido, 1.700 ml de líquido a gente ganhou aqui, tá? Então, 800 com mais 1.700 deu um total de 2.500 ml que a gente ganhou aqui de água. Bom, quando a gente... mas a gente perde também líquidos, então olha aqui, ó, perda de água, né? Então, ó, excretado na urina, quando a gente faz xixi, a gente perdeu aqui 1.500 ml, né? Quanto que perdeu no suor? 600 ml. Perdida na expiração, porque quando a gente expira, além de gás carbônico, a gente expira também vapor de água. Por quê? Vocês já viram no espelho? A gente já viu isso, que quando a gente expira no espelho, não forma toda aquela fumacinha, aquela fumaça é o quê? Vapor de água. Então, a gente perde água quando a gente expira também. E a gente perde água também nas fezes, tá? Porque as fezes, na verdade, ela também contém água, né? Tá? Então, olha, tudo isso a gente está perdendo de água. Aqui a gente ganhou e aqui a gente perdeu. Aí ele pergunta assim, qual atividade elimina a maior quantidade de água? De tudo que aconteceu aqui, qual foi aquele que perdeu a maior quantidade de água? A excretada na urina. Então, a excreção de urina é que perde a maior quantidade de água. Quando a gente faz xixi, é o que a gente está perdendo a maior quantidade de água. Aí ele fala assim, quanta água a pessoa representada nesses gráficos ingeriu em um dia? Então, quanto que ela ganhou de água ela ingeriu num dia aqui? 800 com mais 1.700, 2.500 ml. Quanta água ela perdeu? Olha, se eu somar aqui 1.500 com mais 600, com mais 300 e com mais 100, vai ficar fácil, ó. 100 com 300, 400. Com mais 600, dá 1.000. 1.000 mais 1.500, 2.500. Então, ela ingeriu e perdeu 2.500 ml de água, tá? Que é igual a 2,5 litros de água por dia. Aí ela pergunta assim, ela ingeriu água suficiente para repor as perdas? Será que a quantidade de água que ela ingeriu, né, repôs o que ela perdeu? Sim, porque a quantidade que ela ingeriu é igual à quantidade que ela perdeu. Então, ficou ali, igual, né? Não passou nem uma quantidade, nem a outra. Igualou. O que ela ganhou, ela perdeu. Então, tá certo. Agora, vamos lá. Observe a figura do sistema urinário ao lado. Aqui, nós temos aqui, ó. O que as setas pretas representam? Né? O que essas setinhas pretas estão indicando? O que elas estão mostrando? Elas estão mostrando a urina, que é formada aqui dentro dos rins, né? Que está indo para onde? Para a bexiga. Então, a urina está saindo do rim e indo para a bexiga. Aí ele fala assim, se você ficar muito tempo sem urinar, qual das estruturas ao lado deve ficar um pouco maior? Se a gente ficar bastante tempo sem fazer xixi, o que é que vai aumentar? Os rins, são os rins que vão aumentar, os uréteres ou a bexiga? É claro que a bexiga, né? A bexiga ela armazena a urina antes de ser liberada, então ela vai fazendo o quê? Ela vai enchendo, então ela vai aumentando de tamanho. A nossa bexiga aumenta de tamanho a partir do momento que vai enchendo de xixi, tá? De urina. Bom, então vamos ver aqui agora. O corpo é um todo integrado. O que significa isso? Olha, mesmo quando estamos descansando, em absoluto repouso, nosso corpo continua a realizar funções como a respiração, a circulação, a excreção e a digestão. Então, gente, olha, mesmo quando a gente está dormindo, a gente está quietinho, parado ou está dormindo, o nosso corpo continua trabalhando.
a gente continua respirando, o nosso corpo continua fazendo a circulação do sangue, a nossa bexiga, o nosso rim vai funcionando, vai levando xixi para nossa bexiga, a digestão do alimento que a gente comeu, né? Nem que faz tempo que a gente comeu, a digestão está continuando acontecendo, né? Então, todos os sistemas que realizam essas funções atuam em conjunto e dependem uns dos outros para funcionar, pois estão integrados. Vocês sabiam que todos os sistemas que nós temos dentro do nosso corpo, respiratório, circulatório, excretório, digestivo, um funciona porque ele depende do outro. São dependentes um do outro para funcionar, né? Se um não está bem, o outro também vai ter problema, tá? Então, eles precisam o quê? Eles funcionam de maneira integrada, todos juntos ao mesmo tempo. Uma coisa está acontecendo e a outra também está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, o gás oxigênio é necessário para que a energia contida nos nutrientes seja liberada. Então, a gente precisa do quê? O gás carbônico, o gás oxigênio que a gente respira, ele é importante por quê? Porque ele vai, a energia que tem nos alimentos, né, contida nos nutrientes, quando a gente come, os alimentos têm os nutrientes, então ele precisa, o gás oxigênio que faz com que os nutrientes sejam liberados. Então, olha que importante. E o sistema digestório, como vimos, tem a função de processar os alimentos para que os nutrientes se tornem disponíveis para o organismo. Então, gente, olha lá. Como que os nutrientes são liberados no nosso corpo? Através do quê? Do alimento que a gente comeu. O alimento que a gente come passa por onde? Pelo processo digestório, pelo sistema digestório. Então, uma coisa está ligada com a outra. Se um não funcionar, o outro também não vai conseguir funcionar direito, tá? Então, observe a situação a seguir. Olha que o menino está pulando corda. Olha o que vai acontecer. O trabalho dos músculos produz calor. Então, transpiramos e a evaporação do suor refresca o corpo. Então, quando a gente faz alguma atividade física, o fato a gente trabalhar os nossos músculos, eles vão produzir calor, por isso que a gente sente calor. Aí, o que acontece com o nosso corpo? A gente começa a transpirar. Por que a gente transpira? Para que serve a transpiração? A transpiração serve para refrescar o corpo. Porque senão o corpo esquentar, a gente ia sentir cada vez calor demais da conta. Então, a gente transpira para quê? Para refrescar o nosso corpo. Os vasos sanguíneos da pele dilatam, ficam com um diâmetro maior. Então, gente, o que acontece quando a gente faz atividade física? Os vasos sanguíneos do nosso corpo, eles aumentam de tamanho, eles ficam maiores. E aí, o que acontece? O sangue vai conseguir circular com mais rapidez dentro do nosso corpo, tá? O que mais que acontece? Respiramos mais rapidamente e mais gás oxigênio chega a todas as partes do corpo. Então, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente começa a respirar o quê? Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, mais gás oxigênio vai chegar, a gente vai ingerir mais gás oxigênio vai chegar para o nosso corpo. A pele do rosto fica vermelha. Por que será que a pele do rosto fica vermelha? Porque os vasos sanguíneos dilatam, ficam maiores, né? Então, se eles ficam maiores, o vermelho do sangue vai se sobressair, por isso que a gente fica vermelho. Outra coisa que acontece, o coração bate mais rapidamente e leva mais sangue aos músculos e ao cérebro. Então, o que acontece? Chegou mais ar, os vasos sanguíneos dilataram, o nosso coração vai bater mais rapidamente, mais sangue vai circular no nosso corpo, vai levar mais sangue para os nossos músculos, e aí os nossos músculos vão ter o quê? Mais força para trabalhar, tá? Então, tudo está trabalhando o quê? Em conjunto, tá? É integrado, tá? As atividades físicas intensas como pular corda, correr ou jogar bola consomem muita energia e provocam algumas alterações no corpo. Ao interromper a atividade física, o gasto de energia diminui
e a respiração e os batimentos cardíacos voltam ao ritmo normal, por exemplo. Bom, então esse menino estava pulando corda, a gente viu tudo o que aconteceu com ele, todas as mudanças que ocorreram no organismo dele. Quando ele para de fazer atividade física, ele deixa de pular corda, né? Que ele começa a ficar mais calmo, né? O que vai acontecer? O corpo dele vai voltar ao normal. A respiração, o batimento cardíaco vai voltar ao normal, né? Vai seguir o seu curso normal, tá? Mas tem outras coisas que fazem também com que o nosso organismo recebam mudanças, né? Então vamos lá. Outros fatores como a raiva, quando a gente fica com raiva, né? Ou ansioso, né? O que acontece? Ele também provoca mudanças no organismo. As reações produzidas em situações de perigo permitem ações rápidas, como lutar ou fugir, por exemplo. Então olha como o nosso corpo é perfeito, né? Quando a gente fica com raiva, o nosso corpo também muda, tá? O que acontece? Tem gente que fica até vermelho de raiva, né? Fica vermelho, o coração começa a disparar. A mesma coisa quando a gente tá ansioso, que a gente tá com medo de alguma coisa, quando a gente vai fazer prova, né? O dia de prova é aquela situação que a gente sente o quê? O coração parece que vai sair pela boca, de tanto que bate rápido, né? As mãos gelam, né? Então, tudo isso provoca diferentes mudanças no nosso organismo. Outra coisa, quando a gente está numa situação de perigo, quando a gente leva um susto ou fica numa situação de perigo, o nosso corpo, ele tem reação, ele consegue reagir. Então, que tipo de reação? Ou a gente vai lutar, ou a gente vai fugir. É aquela coisa assim que a gente, como é que eu vou dizer para vocês? É aquela reação rápida que a gente tem. Ou se a gente encontra um cachorro bravo na frente, que ele vem correndo na nossa direção para pegar a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai correr, vai fugir, né? Ou então, se alguém vem para bater na gente, o que a gente faz? A gente vai reagir, não é? A gente vai o quê? Se defender, né? Então, são reações que o nosso corpo fazem quando a gente enfrenta situações diferentes, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Beto se atrasou para ir à escola e teve de correr para não perder o horário. Ei, Beto, hein? Logo que entrou no ônibus, todos repararam que ele estava vermelho e suado. Explica aos colegas por que essas alterações aconteceram com o corpo do Beto. Por que o Beto correu, perdeu o ônibus, teve que correr para ir para a escola? Quando ele entrou no ônibus, ele estava tudo vermelho e suado. Por quê? Porque, gente, com as atividades físicas, os batimentos cardíacos e a respiração aumentam. A gente viu aqui, ó, os batimentos cardíacos e a respiração que aumenta. O sangue, ele vai circular mais rapidamente. Então, a gente viu o quê? Que se o batimento cardíaco aumenta e a respiração também, o sangue passa a circular muito mais rápido no nosso corpo. Aí, o que acontece? Por isso, o corpo esquenta. E aí, o que acontece? A gente transpira para refrescar o corpo. Então, tudo isso, gente, são consequências do quê? De situações como praticar uma atividade física, né? Mesmo que ele tenha corrida, é como se a gente tivesse pulado corda, brincado na aula de educação física, né? Então, o que acontece quando a gente faz uma atividade física, tá bom? Bom, agora leia o texto e responda as questões no caderno. Olha, gente, dá para responder aí no próprio livro, tá? Então, vamos lá. Apertando um pouquinho o cabo. Vamos lá. O ar inspirado, que é o processo de inspiração, né? Pela boca, não passa pelo processo de filtração, umidificação e aquecimento. E chega ao organismo no estado em que se encontra no ambiente, com impurezas, seco e mais frio. Então, olha aqui, dá pra gente perceber o quê? Quando a gente inspira pela boca, o ar que entra no nosso corpo, ele não vai ser aquecido, ele não vai ser umidificado, ele não vai ser filtrado. Então, a gente está ingerindo o quê? Impurezas, né? O ar seco, o ar frio também. A gente está ingerindo esse tipo de ar, a gente está inspirando esse tipo de ar. Quando a gente respira pelo nariz, ele vai passar por todo aquele processo que a gente viu. Os pelinhos do nariz filtram
as impurezas. As cavidades nasais aquecem e umedecem o ar, diferente de quando a gente respira pela boca, né? Essa parte não acontece, porque ele já vai entrar direto na faringe, né? Então, ele não vai ser nem filtrado, nem aquecido, nem umedecido. Então, olha aí, o que acontece? Esse ar que a gente respira pela boca, que não é filtrado, nem aquecido, nem umedecido, ele deixa o sistema respiratório mais vulnerável a doenças respiratórias e alergias. Por que ele deixa o organismo mais vulnerável? Por quê? Porque a gente está respirando um ar impuro, né? Um ar frio, um ar seco, né? O fato, olha lá uma coisa também, ó, o fato de não respirar pelo nariz acaba interferindo também na alimentação, pois há uma diminuição no olfato. O que é o olfato? No cheiro, e consequentemente no apetite. É como quando estamos gripados e não sentimos o gosto do que comemos. Então, quando a gente respira pela boca, o que acontece? Existe uma diminuição no olfato, no cheiro, em sentir o cheiro dos alimentos, da comida, né? E também, se a gente não sente o cheiro da comida, o nosso apetite vai diminuir. E sabe o que acontece também? É como quando a gente está com gripe, que a gente não sente o cheiro da comida, não sente nem o gosto do que comemos. Então, é a mesma coisa. O nosso organismo vai sentir este problema, tá? Vai deixar de sentir o cheiro e o paladar. O cheiro é o olfato e o paladar é o gosto dos alimentos, tá? Então, por isso que é importante a gente respirar pelo nariz, para evitar esse tipo de problema, tá? Quais sistemas, agora ele está falando, foram mencionados no texto direta ou indiretamente? Bom, então, que tipo de sistema que foi usado? Quando ele fala assim, ó, o ar inspirado, né? E aqui fala também, ó, sistema respiratório. Então, qual que é o sistema que ele está representando? Sistema respiratório. E qual que é o outro sistema que ele está falando? O sistema digestório. Por quê? Porque está falando o quê? Que a gente não sente o gosto do que comemos. Então, quando a gente come, o que entra em ação? Sistema digestório. Então, sistema respiratório, que a gente respira. Sistema digestório, quando a gente come, vai haver o processo de digestão. Aí ele fala assim, ó, que relação o texto estabelece entre os sistemas mencionados? Que relação tem o sistema respiratório com o sistema digestório? Quando a gente respira pela boca, o ar não é filtrado. Então, inspiramos as impurezas. Isso provoca a perda de apetite, pois podemos deixar de sentir o cheiro e o sabor dos alimentos, como o professor explicou para vocês, né? Quando a gente respira pela boca, a gente deixa de o quê? De sentir o sabor e o gosto dos alimentos. Gente, mas isso não é uma coisa que acontece assim, ó, uma vez só, né? São coisas que pessoas que têm problemas, né, no nariz, que não conseguem respirar pelo nariz, por isso que tem que fazer aquela cirurgia, né, para poder tirar aquela pelinha que impede, né, que respire direito pelo nariz, né? Então é importante o quê? Por isso, porque a pessoa, com o passar do tempo, ela vai deixar de sentir o cheiro e o gosto dos alimentos, tá? Agora, continuando aqui. Eduardo pegou pneumonia, uma doença causada por micro-organismos que atacam os pulmões. O médico receitou um medicamento em comprimidos que deve ser tomado 3 vezes ao dia. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Então, o Eduardo pegou pneumonia, foi no médico, o médico pediu para ele tomar um medicamento, né? 3 vezes por dia, comprimido. Aí ele pergunta assim, que caminho uma substância presente no medicamento faz para chegar até os pulmões? Será que quando a gente toma o comprimido ele cai direto no pulmão? Claro que não, ele vai fazer todo o processo de digestão, gente. Mesma coisa, o medicamento vai, depois de ser ingerido, ele passa pelo esôfago, passa pelo estômago, pelo intestino delgado, onde ele é absorvido pelo sangue e levado até os pulmões. Então, olha lá, gente,
Esse comprimido, ele vai passar por todos os órgãos do nosso corpo, mas ele vai agir aonde? Lá onde estão os micro-organismos atacando os pulmões. Então, ele vai passar ali, ele vai fazer o efeito ali, tá? Então, quando a gente toma o comprimido, ele vai passar por todo esse processo. Vai fazer a digestão, lá no intestino delgado ele vai ser absorvido, né, pelo sangue e levado até os pulmões, tá? Como os resíduos do medicamento são eliminados pela urina? Como que aquilo que tem do medicamento que não serviu, que não usou, vai ser eliminado pela urina, né? Matou os micro-organismos. Como? Os resíduos, eles são levados pelo sangue até os rins. E depois ele é eliminado pela urina. Então, o que aconteceu? Como a gente viu no processo do sistema excretório. Os resíduos vão para o rim através do sangue. O sangue leva para o rim. Chega lá no rim, ele é filtrado e o sangue sai limpo circulando pelo corpo. Os resíduos vão para onde? Os resíduos passam dos rins através dos uréteres até a bexiga, onde é eliminado depois pelo xixi, tá? Quando você leva um susto, seus batimentos cardíacos aumentam ou diminuem? Quando a gente leva um susto de um cachorro bravo, como aí na foto, o que acontece com o nosso coração? Ele começa o quê? Aumenta, né? Bate mais rapidamente. Então, os batimentos cardíacos aumentam. Como essa reação poderia ajudar você a fugir correndo daquilo que lhe assustou? O que acontece, gente? Quando o nosso coração começa a bater mais rápido, isso ajuda o quê? Aumentar a circulação do oxigênio e de nutrientes pelo corpo. Então, o nosso corpo vai ficar o quê? Vamos assim dizer, mais ágil, mais rápido. Então, é onde a gente consegue fazer o quê? Fugir, né? Sair correndo daquela situação de perigo que a gente enfrentou, tá? Por quê? Porque o nosso corpo vai precisar o quê? De força para isso. Da onde vem essa força? Da circulação do sangue, que está levando o quê? Oxigênio e nutrientes pelo nosso corpo, tá? Agora, continuando aqui, aprender sempre. Olha, gente, vocês vão copiar esse texto no caderno e responder essas perguntas que eu respondi aqui no livro. Vocês vão copiar as perguntas no caderno e responder no caderno, tá? Eu já deixei ela feita no livro, vocês vão fazer no caderno, tá? Então, vamos lá. Leia algumas informações sobre como cuidar do coração e discuta as questões com os colegas. A saúde do nosso coração depende de nós, das nossas escolhas e dos nossos hábitos. A sabedoria popular diz que você é o que você come. E, de fato, a comida que ingerimos tem um grande impacto na nossa saúde e bem-estar, interferindo diretamente na nossa qualidade de vida. A correria do dia a dia e os avanços da tecnologia fazem com que nos preocupemos cada vez menos com o nosso estilo de vida. E o resultado disso é alimentação inadequada, sedentarismo, estresse e maior número de doenças. Hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física regular, controle emocional, reduzem o risco de desenvolver doenças, como as doenças do coração. Então, o que esse texto fala? Esse texto tem a ver com o que a gente aprendeu lá na alimentação, né? Quando a gente se alimenta de alimentos saudáveis, o nosso corpo vai ser o quê? Vai ser um organismo saudável. Por que tem esse termo aí, você é o que você come? Se você come comida saudável, seu corpo vai ser saudável. Se você come comidas inadequadas, né, que não são comidas saudáveis, que fazem bem para o nosso corpo não vai ficar bem. Ele vai o quê? Desenvolver doenças. Então, tudo depende do quê? Da alimentação que a gente tem. Se a gente tem uma alimentação saudável, corpo saudável, organismo saudável. Se a gente tem uma alimentação errada, o que vai acontecer? Nosso corpo tende a desenvolver doenças, tá? Então, ele pergunta assim, ó. Segundo o texto, vocês vão copiar as perguntas e a resposta no caderno. Segundo o texto, quais hábitos podemos adotar para cuidar da saúde do coração? Então, aqui ele fala assim, ó. Hábitos de vida saudáveis como alimentação equilibrada, atividade física, controle emocional, né? Eles fazem o quê?
reduzem o risco de desenvolver doenças do coração, né? Então, o que a gente tem que ter? Uma alimentação equilibrada, atividade física, controle emocional. O que é controle emocional? Ser uma pessoa, o quê? Não viver só com raiva, né? Bravo, né? A gente tem que ter o quê? Um controle das nossas emoções, para a gente ter o quê? Uma boa saúde também, tá? Letra B. Interpretem a frase, você é o que você come. O que significa isso? Se a gente ingerir alimentos saudáveis, causa uma saúde melhor. Alimentos inadequados podem provocar o quê? Doenças, né? Algumas doenças aumentam os batimentos cardíacos, mas outras situações também podem provocar esse efeito. Citem 2 situações em que isso ocorre. Gente, existem algumas doenças, né? Como pessoas que têm problema de coração em que o coração aumenta o batimento, mas isso daí é por conta do quê? Da doença que a pessoa desenvolveu. Agora, existem algumas situações, que acontecem com a gente em que o nosso coração pode fazer o quê? Também aumentar os batimentos. Quando isso acontece? Quando a gente faz uma atividade física, quando a gente leva um susto, né? Então, é dessa forma que o nosso coração começa a bater mais, o batimento cardíaco aumenta. Tá? Agora aqui, Carla tem o hábito de tomar bastante água diariamente, mas seu irmão, Lucas, permanece muito tempo sem beber água. Então, a Carla bebe bastante água, mas o Lucas não quer saber de tomar água. A cor da urina dos irmãos deve ser diferente? Explique o motivo. Será que a cor, quando a Carla fizer xixi e o Lucas fizer xixi, a cor do xixi deles vão ser igual? Vão ser diferentes, gente. Eles vão ser diferentes. Por quê? A urina do Lucas, ela vai conter menos água que a da Carla. Ela vai ter mais o quê? Impureza. Então, a urina vai ficar escura, amarelada, né? Agora, a Carla não. A urina da Carla, ela vai ter impurezas, mas vai ter bastante água, porque ele bebe bastante água, porque ela bebe bastante água. Então, ela vai ser o quê? Mais clara, né? Menos amarelada, tá? Então, olha lá. Sim, a urina de Lucas provavelmente contém menos água que a da Carla, por isso deve ser mais amarelada. Então, a urina do Lucas vai ser bem mais amarela. Lucas diz que fica sem beber líquidos para não ir toda hora ao banheiro. Explica a ele porque essa atitude não é saudável. Por que não é saudável não beber água? Porque, gente, a ingestão de líquido, quando a gente bebe água, bebe suco, líquido, ela é o quê? Ela tira as impurezas do corpo, porque quando chega as impurezas, né, que vem do sangue, chega lá no nosso rim, ele precisa do quê? Da água para tirar também aquelas impurezas que ficam ali no rim. E aí, a água que a gente bebe vai fazer o quê? Vai aumentando o volume na bexiga. E aí, quando esse líquido desce, né, a urina desce para a nossa bexiga, ela está levando junto consigo as impurezas. Senão, todas aquelas impurezas ficam retidas onde? Lá no rim. Por isso que a gente tem que beber bastante água, tá? Então, a ingestão de líquidos é fundamental para tirar as impurezas do corpo. Por isso que é importante, tá bom? Bom, continuando agora, a figura ao lado mostra o sistema respiratório. No desenho, represente com setas de cores diferentes o trajeto percorrido pelo ar desde sua entrada no corpo até chegar aos pulmões. E depois de outra cor, o trajeto percorrido pelo ar desde os pulmões até ser expirado. Então, a professora fez de 2 cores, vermelho e azul. O azul é a inspiração, olha a legenda aqui embaixo, quando o ar entra no nosso corpo. Em vermelho, eu desenhei a expiração, quando o gás carbônico sai do nosso corpo. Então, olha como que funciona a inspiração, ó. O ar entra pelo nariz, passa pelas cavidades nasais, depois passa pela faringe, laringe, traqueia, chega onde? Nos brônquios e vai para os pulmões. Aqui. Processo de expiração. Sai dos pulmões e vai fazer o sentido ao contrário, ó. Vai passar pela traqueia, laringe, faringe, cavidades nasais e vai ser expelido. Vai sair o ar, o gás carbônico, tá? Então, é desta forma que funciona aqui, ó. Façam com as 2 cores diferentes para mostrar
A inspiração quando o ar entra e a expiração quando o ar sai, tá? Que gás é absorvido pelo corpo na inspiração e qual é eliminado na expiração? Então, quando a gente inspira, é o oxigênio, gás oxigênio. Quando a gente expira, a gente elimina o quê? O gás carbônico, tá? O ar está ligado à disponibilidade de energia para em nosso corpo. Por quê? Sim, gente, nós vimos lá atrás que o gás oxigênio é essencial para a energia contida nos nutrientes seja acessada. A gente só consegue usar os nutrientes que tem nos alimentos no nosso corpo através do quê? Do gás oxigênio. É ele que faz o quê? Com que os nutrientes circulem pelo nosso sangue, pelo nosso corpo, tá? Agora, isso daqui vocês vão fazer no caderno, vocês vão copiar no caderno e vocês vão responder porque é resposta pessoal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma série de fatores deve ser considerados para avaliar se uma pessoa tem uma vida saudável. O tipo de alimentação, as condições de moradia e o tempo para lazer, por exemplo, são fatores que influenciam a saúde de uma pessoa. Responda no caderno. Você acredita que leva uma vida saudável? Então, vocês vão responder. Eu não posso responder por vocês. Cada um vai responder por si. Vocês acham que a vida de vocês é saudável? Vocês praticam esportes? Vocês têm alimentação saudável? Ou vocês ficam o dia inteiro na frente do computador, da televisão, do telefone, né? Então, quero saber. Que hábitos você poderia mudar ou melhorar para tornar sua vida mais saudável? O que você poderia fazer para tornar a sua vida ainda mais saudável? Se você já tem uma vida saudável, o que você poderia fazer para melhorar mais ainda? Tá? Então, cada um vai dar a sua resposta aqui para mim, tá?